Caríssimos e caríssimas, aqui é o Rafael Bragança de novo para conversar com vocês sobre Platão. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a concepção política de Platão e como essa concepção política de Platão se articula a uma visão desse filósofo sobre o conhecimento e sobre uma metafísica, digamos assim, do mundo. A base para a gente poder conversar sobre isso é a segunda maior obra do Platão, que é a República, um texto muito conhecido, usado em qualquer reflexão teórica sobre a política, passa de alguma maneira por esse texto, do século V a.C., que até hoje tem uma grande relevância. É nesse texto que está presente, por exemplo, a famosa alegoria da caverna, o mito da caverna, tão citado, e eu vi poucas vezes as pessoas relacionarem isso com a concepção política, porque a alegoria da caverna aparece num livro que é essencialmente político, que fala sobre o problema da justiça, o problema da melhor forma de governo possível. E eu queria falar um pouco sobre alguns pontos, sobretudo o que está no livro 7º da República. Tá? Em primeiro lugar, qual é a concepção política geral de Platão? Platão, que era de Atenas, não era exatamente um homem simpático à democracia. Então, se nós levarmos em conta a sua concepção política, o que a gente vai encontrar ali é um autor que defende uma concepção aristocrática de governo. Quer dizer, literalmente, um governo liderado pelos melhores. A palavra aristocrática tem esse significado, um governo dos melhores, o poder na mão dos melhores, de uma elite, que não é uma elite econômica. Veja, não é uma elite dos mais ricos, mas no caso do Platão, uma elite dos mais sábios. Para Platão, o bom governante, o governante ideal, seria versado em filosofia e na arte da guerra. Então trata-se de um filósofo guerreiro. Esse é o líder, por excelência, segundo Platão. Platão apresenta essa visão dele num diálogo entre Sócrates e Glaucon. E logo de cara, o Sócrates apresenta para o Glaucon essa concepção dele sobre a tal da alegoria da caverna. Então ele diz, imagine que alguns homens estavam presos a sua vida inteira no fundo de uma caverna, olhando para o fundo da caverna, e nesse fundo da caverna estavam sendo projetadas sombras das coisas, sombras dos animais, dos seres. E já que esses homens viveram a vida inteira ali, eles imaginavam que aquilo era o mundo, que aquilo era a única realidade possível. E num dado momento, um desses homens consegue se liberar desses grilhões, dessas correntes, e resolve sair da caverna. Ao sair da caverna, ele se depara com uma luz forte, que ofusca a sua visão no primeiro momento. Depois ele vai se acostumando com aquela luminosidade toda e começa a ver não mais as sombras, mas as coisas em si mesmas. E, bom, Sócrates fala, olha, se ele voltar, é possível que os homens lá dentro o matem, porque não vão aceitar essa ideia de que a verdade está do lado de fora, e eles não vão aceitar que eles estão sendo iludidos a vida inteira. Então, esse suposto homem que supostamente sai da caverna está numa situação muito difícil. Bom, ali ele está mostrando pra gente um pouco da sua concepção sobre o saber, sobre o conhecimento e sobre a política. Em primeiro lugar, por que ele está apresentando uma visão sobre o conhecimento? Porque na teoria de Platão, o tempo inteiro ele vai criticar os chamados conhecimentos do mundo sensível.
que é esse mundo material que nós vemos todos os dias, né, que nós percebemos pelos sentidos. Algumas pessoas vão traduzir como o mundo sensível, o mundo material. Esse mundo está em oposição a uma outra realidade, vamos assim dizer, chamada de mundo inteligível, ou região inteligível. E é ali que está a verdade. É no mundo das ideias perfeitas, puras, meramente abstratas, racionais. É ali que está a verdade, o conhecimento. Para Platão, é impossível conhecer algo que muda o tempo inteiro, e no nosso mundo sensível, tudo muda o tempo inteiro. Ele define esse mundo material como o mundo da geração e da corrupção. Ou seja, as coisas surgem e desaparecem e se degradam. Não dá para ter um conhecimento realmente confiável. O verdadeiro conhecimento não está aí. O conhecimento do ser das coisas, o ser do mundo, não é material. Independe dos sentidos. Isso explica por que ele fala em sair da caverna. No fundo, sair da caverna é se descolar, né, se desprender desse mundo ao qual nós estamos condicionados, que é o mundo dos sentidos. E a saída do mundo sensível para o mundo inteligível está representada por essa metáfora da saída da caverna. Ora, o bom governante é justamente esse que foi capaz de se descolar desse mundo sensível e chegar ao mundo inteligível, e, em especial, alcançar, definir, compreender a ideia de bem. A ideia de bem, que é a ideia superior, permitiria a esse homem conhecer efetivamente, por exemplo, o que é ser justo. Então, ele seria um governante justo, porque ele conhece a ideia de bem. Platão entende que, bom, sendo assim, talvez nós devêssemos preparar alguns jovens para serem futuros governantes. Nós devemos educar esses jovens que têm algum potencial, que têm ali, né, uma propensão à filosofia, ao filosofar, e a gente deve trabalhar para que eles consigam ter uma formação adequada. A concepção de educação de Platão, no entanto, ela é muito distinta da nossa concepção mais corrente hoje em dia. Então, para Platão, a educação, o processo educacional não é o processo de introduzir conhecimentos novos, mas de, na verdade, fazer com que os homens percebam as ideias perfeitas, as ideias, né, eternas, a partir do exercício da sua alma, a partir do exercício da reflexão. Então, ele diz, usando a metáfora da visão, que o processo da educação não é o processo de introduzir a visão em alguém que é cego. Não. Ele diz textualmente o seguinte, ele tem uma frase, o poder do aprendizado está na alma de todos. Então, a educação ela não introduz um conhecimento novo, ela faz com que esse sujeito ele se volte para o que realmente importa e que ele converta a sua visão, ele mude o seu olhar, ele passe a enxergar outras coisas, né? a direcionar a sua vida numa outra perspectiva. Essa perspectiva é sair da caverna, é se descolar do corpo. Então, o processo de educação é ensinar o sujeito a colocar a sua alma em primeiro plano. E as coisas da alma em primeiro plano. Porque é a alma que é capaz de alcançar o ser, as coisas eternas, perfeitas. Inclusive a ideia de bem. Inclusive a ideia de justiça. Bom, então, como é que você faz então para formar esses jovens para que eles se tornem bons governantes no futuro? Ele chama a atenção para o fato de que é a matemática a principal matéria que vai ajudar esses homens ou mulheres. Ele não descarta a possibilidade desses governantes serem mulheres, o que é muito relevante e interessante para um homem do século V a.C., uma sociedade como a grega, né? Então, essas pessoas, elas, ao estudarem a matemática,
elas exercitam a capacidade de contemplação das coisas eternas. A matemática é entendida aqui como a contemplação dos números em si mesmos, e não como o uso da matemática para fins práticos. Ele inclusive diz isso, né? Tem uma citação dele, ele diz o seguinte: desde que o cálculo seja praticado a serviço do conhecimento e não daquele do comércio. Fecha aspas. Né? Então, não é a matemática para fins práticos, mas é a contemplação dos números e sua lógica interna em si mesmos. A matemática, segundo a concepção dos gregos, ela se divide em 4 áreas: a aritmética, a geometria, a astronomia e a harmonia musical. São áreas que dizem respeito aos números. Então, tanto a aritmética, que é uma coisa mais simples de você entender, né? Ela trabalha com a quantidade, né? Com os números, e a geometria também, que trabalha com proporções no espaço. A astronomia fala de um movimento que é um movimento repetitivo e eterno. E a harmonia musical, ela também pode ser representada de forma matemática. Tem um vídeo aqui que eu fiz sobre Pitágoras, você pode dar uma olhada depois, tá? Então, ele diz: o estudo da matemática com um propósito muito específico, que é a contemplação do ser das coisas. Então não é simplesmente a matemática por si mesma. Ele usa um exemplo interessante da harmonia, né? Não é você conhecer a nota específica, ou tocar um instrumento especificamente, mas você contemplar a ideia de harmonia de uma forma mais abrangente. É você ir além do imediato. Então, contemplar os astros, mas tentar entender por que existe uma ordem eterna. Quem teria feito essa ordem eterna? Um artesão dos céus, como ele fala. Bom, se esses homens, melhor, se essas pessoas forem condicionadas a estudar a matemática, os números, a exercitar a capacidade de argumentação ao modo da dialética, que é um método, né, criado pelo Sócrates, esses homens eles estariam voltados, né, para aquilo que está além do imediato e seriam capazes então de serem bons governantes. Ele achava que essa formação dos jovens duraria anos e mais anos, e só por volta dos 50 anos de idade é que eles estariam realmente prontos. Eles dominariam a matemática, dominariam a dialética, que é essa capacidade de argumentação, a capacidade de defender uma tese contra todos os ataques possíveis. E ele conclui dizendo o seguinte, eu vou ler um trechinho aqui, para a gente poder fechar. Ele diz o seguinte: desses jovens que foram sendo formados, né, então exigiríamos que erguessem para o alto a visão de suas almas e fixassem seu olhar naquilo que verte luz sobre tudo. E quando tivessem contemplado o bem mesmo, a ideia de bem, né? A eles caberia forçosamente, cada um a seu turno, utilizando como modelo o bem ele mesmo, organizar o Estado, seus cidadãos e eles próprios. De novo, a partir do conhecimento perfeito dessa ideia de bem, esses homens serão capazes de organizar o Estado, ou seja, governar, organizar os cidadãos e organizarem a si próprios. Um homem que não é capaz de organizar a si próprio, de cuidar de si, não pode ser capaz de cuidar de outros. Então é isso. Essa é a concepção política e, de certa forma, epistemológica e metafísica, em linhas muito gerais, do grande filósofo Platão. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Tá? Estamos juntos. Se cuidem.